Shalom, uma saudação, a saudação a mesma que Jesus usava quando pisou nessa terra. Yeshua, quero te chamar para refletir comigo e aprender um pouquinho, compartilhar do pão do céu, da palavra de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia ou apenas fecha o teu olho e em meditação com o Senhor, faça aí uma oraçãozinha. Vamos lá comigo. Pai, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, pelo teu Santo Espírito, envia uma palavra que preenche o meu coração e me dê vida. E assim, ó Deus, é no nome do teu Filho que eu desejo também receber essa palavra. E também ser veículo e boca tua para transmitir aquilo que o Senhor quer transmitir a mim e às pessoas que vão ouvir esse vídeo que irei gravar. Para a glória do teu nome, pois é a tua palavra que cura, que liberta, que salva, que restaura, que renova e que traz aquilo que é de bom, que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7, e vamos ler apenas o versículo 22. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 7 e versículo 22. E diz assim: Portanto, tu és maravilhoso, ó Yahvé, soberano. Não há absolutamente nada, nem ninguém como tu. Somente tu és Deus, como temos aprendido e visto. Vamos ler de novo? Samuel, segundo de Samuel, tem o livro primeiro e tem o livro segundo. E nós estamos no segundo livro. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Portanto, tu és maravilhoso, ó Yahvé, soberano Senhor. Não há absolutamente nada nem ninguém como tu. Somente tu és Deus, como temos aprendido e visto. O que diz essa palavra? Davi, sobre o contexto de... o que é interessante, e eu vou deixar como tema dessa mensagem, o tema dessa palavra, os planos de Deus são maiores do que os meus planos, do que os teus planos. Os planos de Deus são mais altos, melhores e maiores do que os nossos. Foi o que Davi aqui descobriu. Davi, no contexto desse versículo, desse capítulo 7, ele é um dos marcos do Evangelho, dizendo a grandeza do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Daqui a pouco a gente vai ler. Eu demarquei aqui no quadro alguns textos que eu quero te convidar para ler. Já vai se preparando aí. Nós vamos ler o Salmo 139, 14, 18, Salmos 18, 31, 36, 46, 49 e Isaías 40, 12, 26, 28, 31. Esses textos vão mostrar a grandeza desse nosso Deus. Quem é esse Deus? Qual grande é? E aqui nesse versículo, eu gosto de ler e vamos repetir. Ele diz: Tu mesmo fizeste, no 22, portanto tu és maravilhoso. Ele está exaltando a Deus. Tu és Deus maravilhoso. É a oração que ele fez. Yahvé, que é o nome primeiro, do grande Deus, o Deus Pai. Soberano. Não há absolutamente nada nem ninguém como tu, igual a ti. Nada nem ninguém pode se comparar contigo, com a tua grandeza, com a tua sublimidade. Não existe. E ele estava ali reconhecendo. Somente tu és Deus. Somente tu és Deus. Não existe outro. Somente tu és Deus. Não é o Buda, não é a Madre Teresa de Calcutá, não é Maomé, não. Só Deus. Somente tu és Deus. Yahvé, Yeshua, Jeová. O grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele exaltou esse Deus. Coisa que devemos fazer também. Temos aprendido e visto.
Aqui um detalhe. Temos aprendido e visto. Sentar com o filho na mesa, isso, as repetições da lei em Deuteronômio. Sentar com teu filho, com os teus, à tua mesa, e ensinai sobre esse Deus que operou milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Então ele tinha aprendido com os antepassados dele, os avós, bisavós, os pais. Temos visto e aprendido. E ouvido falar de quê? Das grandezas. Qual grande é esse Deus? Então eu vou te chamar já para o primeiro livro que vamos estar lendo também, que é Salmos 139. Eu gosto muito desse salmo, porque existe uma revelação especial, particular de Deus, que se der a oportunidade eu vou estar mencionando, porém vou atentar à palavra, porque quando a palavra é lida, o Espírito Santo de Deus vai transmitindo ao seu coração a salvação, vai revelando Deus para você. Então a gente vai ler a palavra, porque é ela que vai te dar aquilo que a gente queremos receber. Tanto você vai receber, como eu. Porque todas as vezes, a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Toda vez que você lê, ela tem uma revelação para você. Nós vamos ler o 139 de Salmos, capítulo 139, versículo 14 ao 18. A vontade é ler tudo, porém, para não ficar muito longo o vídeo, vamos ler só do 14 ao 18. E diz assim: graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente no tecido das profundezas da terra. Teus olhos me viram, teus olhos viam meu embrião. Em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um dia deles se existisse. Ou seja, em outra tradução, tu me viste em formação quando ainda era embrião no ventre da minha mãe. Esse é o tamanho do teu Deus. Então, o título dessa mensagem: os planos de Deus são maiores, os sonhos de Deus são maiores e melhores do que o nosso. Esse é o título dessa mensagem. Pela grandeza do nosso Deus. E aqui no 17, ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos. Qual vestes vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu pudesse somar, seriam mais dos que os grãos das areias. E se eu contasse, levaria toda a eternidade, e ainda haveria o que contar. Quem me dera exterminasse os ímpios, ó Deus. Então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Falei que iríamos ler o 139 do 14 ao 18. Então aqui eu desci para o 19, mas vamos ler só até o 18. Então no 14, graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabes muito bem. Está exaltando Deus. Meus ossos não eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só existisse. Ele já existia. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos. Qual vastos e profundos os seus conhecimentos. No 18, agora para finalizar. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos das areias. E se eu contasse, seriam toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Ou seja, Deus conhece. No Salmo 139, a gente vai mais à frente, ele conhece o seu deitar, o seu levantar, ele te chamou pelo teu nome ainda no ventre da tua mãe, aqui no Salmo 139. E ainda que eu me escondesse na mais profundeza dos abismos, lá o Senhor estaria. Ainda que eu fosse nas mais altas
montanhas, lá o Senhor estaria. Ainda que eu me escondesse nos penhascos, também lá estaria. A tua mão me pegaria. E ainda que eu fosse no inferno, lá o Senhor também tem poder. No céu, nos céus e nos outros dos céus. Ou seja, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em todo lugar. É soberano. É isso que diz Salmo 139. Ele nos chama pelo nome. E antes que nascêssemos, os nossos dias já estavam contados. Ou seja, Ele conhece o teu futuro. Ele conhece como vai terminar. Então, não fique limitada apenas no que você está vendo. Apenas na sua circunstância. Apenas na sua situação. Mas na promessa, na palavra que Deus te deu. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E o contexto dessa palavra, o contexto desse 2 Samuel 7:22, Davi, né, o homem que pastoreava as ovelhas do seu pai, a qual nem o seu próprio pai reconheceu quando ali o profeta foi ungir um de teus filhos para ser rei de Israel, porque Deus havia de ungir e de prepará-lo. E Deus pediu que o profeta fosse lá. E ele trouxe todos os seus filhos vistosos, formosos, prontos para a guerra, homens que poderia ser rei. Mas Deus falou, não é nenhum desses, porque eu não vejo como o homem vê. Não vejo o exterior, mas vejo o interior. E ali o profeta questionou aquele pai. Cadê? Não tem mais filho? Porque Deus disse que não é nenhum desses. E aí mandou, tem um que está lá pastoreando as ovelhas. Mas está lá no campo, está lá no pasto. Não é ninguém, ele é jovem. E então manda chamar. E tamanha foi a afronta que o profeta falou, ninguém sentará à mesa até que ele chegue. É assim que Deus te honra. Assim que Deus te vê hoje. Esse grande Deus, o soberano, o onisciente, onipresente, onipotente, o majestoso, né? Que te teceu no ventre da tua mãe, antes que a tua mãe sabia que você estava sendo gerado. Antes que quando você ainda era embrião, antes que a sua mãe fizesse o teste de gravidez, Deus já conhecia você. Deus já te chamava pelo nome. Deus te ama de tal ponto de conhecer e já escrever o seu nome e já escrever todos os seus dias, o seu futuro. E se você está aí perdido ou perdida e não sabe o que fazer, vá até o Deus. Se proste aí e fala, Senhor, qual é o teu projeto? Qual é o teu plano para mim? Revela, por favor, porque tu conhece. E se tu conhece, me revela, porque eu estou perdido. E aí, alinhado a esses planos com Deus, com certeza a sua vida vai começar a melhorar. Pode acreditar, pode ter fé, porque se Deus não mente, Ele é imutável. Ele não é como o homem que mente, nem ele é como o filho do homem que mente, nem como o homem que desiste. Ele é Deus, é soberano, Ele é onisciente, onipresente. E nós vamos ainda ver quem é esse Deus, essa grandeza, no Salmo 18, mas ainda vou continuar no contexto. Davi chega e ali o profeta unge. Aí Deus fala, é este. E ele é ungido na frente dos seus irmãos, que tinha mais capacidade, mais beleza, mais preparo, na frente do pai que não estava dando valor. Né? Quantos da sua família não dão valor a você? Quantos dos seus que deveriam te valorizar não te valorizam? Que deveriam acreditar em você e não acreditam? Mas não importa, Deus acredita em você. E se você é sincero com Deus, Deus é sincero com você. Porque Ele é recíproco, tá? Então, não importa se não te vê. Não importa que Deus está te vendo. Importa que você é sincero com Deus e com os demais. Né? Verdadeiro, verdadeira. Isso tem importância para Deus. Esse Deus soberano, esse Deus grande, esse Deus que domina céu, terras, mares e universo. E que não há nenhum Deus como o Davi aqui disse. Mas Davi, agora vamos pular. Davi agora foi ungido, mas agora vamos subir. Ele já é rei. Ele está aqui em 2 Samuel 7 como rei. Se você ler, e eu quero que você leia Samuel 7 inteiro, não vou ler e gravar aqui. A vontade é muito grande de ler. Hoje eu já li o dia todo e maravilhei com essa palavra.
Foi tamanha essa palavra que Deus me deu hoje e é gloriosa. Eu quero compartilhar com você aqui. E se você puder curtir, compartilhar, né, e enviar essa mensagem para que mais vidas sejam abençoadas, Deus vai te dar esse direcionamento e Deus vai muito te abençoar, porque você vai estar praticando o ID de Jesus. Enquanto vai falando do meu amor, vai falando do que eu fiz dentro da sua vida, vai falando dos milagres, dos prodígios, dos sinais, de tudo aquilo que eu tenho feito para você, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu amor. Isso diz o Senhor. E Davi, como eu disse, vamos fugir de como ele chegou rei, mas agora em 2 Samuel, nesse contexto, ele já é rei, e ele está morando em palácios, ele está morando no cedro, no tudo de bom, no tudo do melhor, comendo do bom e do melhor, sendo servido por pessoas, tendo vários empregados, família, filhos, um lar abençoado. E Davi comentando ali com o seu amigo Natan, que era o profeta, e ele disse: hoje, olha a pompa que eu estou morando. Estou morando num palácio. Estou morando e comendo do bem e do melhor, do bom e do melhor. Bebendo dos melhores vinhos. E me saboreando de tudo isso. Casas de cedro, mesas de cedro. Mas a arca do Senhor não tem um lugar fixo. Não tem um lugar, um templo suntuoso, cheio de pompa. E aí ele, às vezes a gente pede para Deus bênçãos, né? E Deus dá casa boa, família bonita, uma boa conta bancária, uma despensa cheia do bom e do melhor, né? Você está bebendo do bom e do melhor, está comendo do bom e do melhor, né? Tem carro bom, tem moto, né? Será que você lembra de Deus? Será que você lembra da casa de Deus? Que ela precisa ser mantida, que ela precisa ser limpa, que ela precisa ter o melhor banco, a melhor cadeira, que ela precisa ter, né, um melhor instrumento ali, uma guitarra, um violão, uma bateria, né, as pessoas para adorar, para chegar ali, sentir, né, um bem acolhido. Será que você está lembrando? Como Davi lembrou, nesse capítulo aqui, Davi estava lá com tudo do bom e do melhor. Falei, mas caramba, tá faltando algo. Davi estava, poxa, eu estou todo esse prazer, toda essa delícia aqui, mas a arca do Senhor, o Deus, né, não está habitando em lugar que seja de glória, de estar lá no tabernáculo, não está mais bem. Ele quis fazer um templo para o Senhor. E ele falou, não, eu vou fazer um templo para o Senhor, um templo de ouro, com tudo de melhor. Eu vou fazer a casa de Deus, para a habitação de Deus, para a gente chegar lá e adorar, para servir a Deus, né, com alegria, para a união, né, os momentos de tocar, de louvar, de adorar. E eu quero que seja uma casa bonita. E ele colocou ali aquele projeto no seu coração. Poxa, ele poderia muito bem, pô, caramba, eu estou bem, a gente vai lá no tabernáculo, adora a Deus e pronto, e Deus já me abençoou com tudo que eu tenho aqui. Quantos de nós não fazemos isso? Nós estamos bem e não precisamos preocupar com a habitação do Senhor. E ali ele criou aquele projeto e o profeta ali, caramba, Davi, tá certo, Deus é contigo, porque Deus te trouxe até aqui, onde você era. Quem era você? Um simples pastor de ovelha, desprezado até pela própria família. E agora você está aí no palacete. Deus é com você. Porque quantas guerras, quantas batalhas já venceu, né? Venceu Saul, Deus te ungiu, Deus, né, tirou o espírito de Saul, reprovou Saul, mas ele te aprova. Você é um homem segundo o coração de Deus. Natan ali num momento assim de conversa, sem consultar Deus, e ele também aprovou a atitude de Davi. E Davi estava feliz ali naquele pensamento, né? Vamos dizer ali, vou adorar, vou fazer essa casa para Deus, eu vou construir esse templo para o Senhor. Mas Natan foi para casa, o profeta. E lá, né, o profeta é o homem de Deus, é o homem que recebe a revelação. Não é que nem hoje nós. Você aí, nesse momento agora, você pode ajoelhar e falar, Deus, fala comigo, e Deus vai falar com você. Agora, o véu foi rasgado. Jesus morreu e o véu foi rasgado e você pode falar com Deus e tem acesso ao Santo do Santo agora. Se você crê e no nome de Jesus você ir a Deus agora, ele vai falar com você. E de cara a cara.
Mas antigamente falava só para o profeta. E o profeta vinha transmitir às pessoas, né? Davi, como era o rei, ele tinha a lei, né, da Torá, que era a Bíblia, não era completa que nem hoje, porque hoje já fechou em Apocalipse, já fechou toda a palavra, mas na época não tinha fechado ainda, isso há mais de 3.000 anos atrás. Então, mas o rei tinha, por lei, a cópia da Bíblia. Então o rei ele era privilegiado, e não era todo mundo que tinha a Bíblia. Eles iam para o templo todos os sábados, no sabate, para ouvir os sacerdotes falar da palavra. E ali era lido a palavra. Escolhia um livro e era lido, como acontece hoje nos cultos. Porém, não tinha Bíblia em casa. Hoje você tem a sua Bíblia que você tem acesso. E deve acessá-la todo dia, porque é mandamento, né? Aqueles que me amam observam minhas leis todos os dias e praticam, né? Que é a leitura da palavra, oração, intercessão, ação de graça, jejuns, ou seja, todo o procedimento. Eu ouço Deus através da oração e eu falo com Deus através da leitura da palavra. É a hora que Deus fala comigo. Então eu falo com Deus através da oração, mas Deus fala comigo através da palavra, como está falando agora conosco, né? E Davi se propôs, mas Natan, na sua casa, Deus revela a palavra. E Deus fala, tirei Davi da onde tirei, de quem ele era, está no capítulo 7, vocês podem ler. E trouxe ele até hoje, e hoje ele mora assim, todo esse palacete, e eu coloquei ele aí, né? Eu abençoei ele, eu prosperei ele. E fico feliz que ele quer fazer a casa para mim. Porém, não habitarei em templos feitos por mão de homem. Aliás, né, o povo pensava, né, que Deus habitava. Já pensou Deus lá no deserto? Ele era coluna de fogo à noite e era nuvem de dia. Então, quer dizer, Deus, ele preenche tudo. Daqui a pouco a gente vai ler no Salmo 18, você vê o tamanho desse Deus. Eu fico maravilhado com o Salmo 18, com Isaías, o tamanho desse Deus. A gente vai ler daqui a pouco. Esse grande Deus nosso. Então, não tem nada que contém, que segura esse Deus. Mas dentro de mim habita o Espírito Santo, que é o Deus, é a parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Habita dentro de mim e habita dentro de você se você o aceitou. E se não aceitou, pode aceitar agora. Em nome de Jesus, reconheça o Filho de Deus e fala, eu quero que tu habite em mim. Ele vai habitar agora em você. Ele está batendo a porta. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Farei morada. E Deus quer isso. Ele quer que você abra a porta do seu coração, da sua mente, da sua casa, da sua vida e deixa ele administrar a sua vida. Deixa ele te guiar, deixa ele te ajudar. Deixa ele prover na sua vida. Esse é o nosso Deus. E essa é a intenção do nosso Deus. Quer que todos se salve. Está com o braço estendido, né? Oferecendo a sua misericórdia e a tua graça. E aqui Davi, depois que Natan ouviu de Deus, eu fiz tudo isso, fico feliz, mas avisa lá o meu servo Davi, que ele não fará um templo para mim. Ele não fará um templo para mim. Mas eu farei com que dele saia um descendente, a qual esse fará um templo para mim. Que foi teu filho Salomão que fez. Mas eu farei mais ainda. É como se ele tivesse ficado feliz com o propósito de Davi, com o que Davi queria fazer para ele, né? Mas Deus não é pego de surpresa. E aí Deus fala, eu farei com que assente no trono de Davi perpetuamente. Por isso que Jesus é da geração de Davi, né? Então veio Salomão, que construiu esse templo. Davi orou aqui nesse versículo 22, Davi estava orando. Davi poderia ter ficado frustrado, né? Davi não era uma pessoa mimada. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele poderia ter ficado frustrado. Poxa, caramba, quero fazer um templo suntuoso, cheio de glória, cheio de pompa para Deus. E Deus fala para mim que não é para mim fazer. E Deus fala, você é homem de sangue, né? Manchado pelo sangue, pela guerra, pelas batalhas. É isso que o teu filho fará um templo. Mas Davi não. Davi ficou muito feliz com a mensagem, porque Deus ouviu e se alegrou do desejo dele, ainda que ele não fosse fazer o templo. E depois a gente vai ver, e se estudarmos mais à frente, a palavra vai dizer que Davi providenciou tudo para o templo. E foi de tal forma que sobrou.
E houve muita sobra. E houve festa quando todos, de forma voluntária, trouxeram todos o que precisava para fazer esse templo. E partiu Davi e Salomão concluiu a obra, fez o templo. Mas o que Deus prometeu aqui no capítulo 7, que é a referência maior da Sagrada Escritura, é que seria perpétuo o trono de Davi. Nunca faltaria descendentes a Davi. E por isso a alegria de Davi, por isso que ele louva aqui, nesse final aqui do 22. Oh, qual grande é esse Deus, né? Que eu tão pequeno, tão nada, tão miserável, ainda assim se importa comigo e com a minha descendência. E vai perpetuar. E daí aí ele termina. Quando tu descansar, Davi, junto com os antepassados, eis que eu colocarei teu filho e que fará o teu templo, e eis que dele sairá, ou seja, da raiz de Davi, sairá um que reinará e dominará para todo sempre, para a eternidade, que é Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor. Então esse é o contexto dessa palavra, porque um texto sem contexto é pretexto. Então precisa ter, né? E a palavra de Deus, ela prevalece, ela precisa ter como princípio, primeiro, início, meio e fim. Vamos agora para o Salmos 18, porque se deixar eu falar, eu falo até umas horas, e esse vídeo vai ficar com as 2 horas de... É maravilhoso quando você começa a falar das coisas de Deus. O Espírito Santo começa a nos tomar e é de uma forma muito boa. É um alimento. Eu tenho vivido essas experiências e tenho me alegrado. No Salmos 18, vamos ler o 31 ao 36, depois o 46 e o 49. O 31 diz assim: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Está perguntando. O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Toma os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Até o 34, né? Até o 36. Vamos ler no 34. Exercita minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para a verga do arco e de bronze. Tu me dás o teu escudo da salvação, tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Aplanaste o meu caminho para que, andando livre, meus tornozelos não se torçam. Então esse é o cuidado de Deus. Quem é Deus? Existe algum Deus além de ti? Quem é o Senhor além de ti? Quem é a rocha mais inabalável e mais forte? Senão o nosso Deus? Ele tinha certeza de quem era Deus. E ele glorificava, dignificava esse Deus assim, de uma tal forma. O Senhor é o Deus que nos reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Quem é que faz o seu caminho perfeito? É esse Deus. Quem te reveste de poder? É esse Deus. Quem te dá unção? É esse Deus. Então tudo provém dele, tudo vem dele. Tudo para ele, por ele, através dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Torna os meus pés ágeis como os da corça e sustenta-me firmes nas alturas. Não importa onde você está, não importa as suas fraquezas. Quem vai te tornar você ágil, você capaz, você para frente, é esse Deus. Então, por isso, se firme nele, adore ele. Né? Agora vamos ler o 46 e 49. O Senhor vive, bendita a rocha minha, vida minha, exaltado seja Deus, ó meu Salvador. Este é o Deus que pelo meu bem executou a vingança e que faz as nações me servirem. Tu me salvaste dos meus inimigos, sim, fizeste-me vencer os meus adversários e dos meus agressores violentos me livraste. Por isso eu te bendirei entre todas as nações. Ó Senhor, cantarei louvores ao teu santo nome. Esse é o seu Deus, que te livra dos seus inimigos. Porém, no Novo Testamento, Davi teve muitas guerras aqui, muitas batalhas, e isso de forma física e corporal, né? Porque naquela época
O poder bélico era a espada, era o escudo, era machado, enfim, né? Hoje é bomba e etc, etc. Mas hoje nós não lutamos contra a carne nem o sangue, mas sim contra potestades, ou seja, mundo invisíveis de demônios, demoníacos, e toda artimanha, toda seta maligna, toda seta do diabo. Inclusive em lugares celestiais, ou seja, dentro de casa de crente, dentro de igrejas. A nossa luta hoje, se a gente for entender mesmo, se formos para Efésios 5, 6, vamos entender que a nossa luta ainda é mais árdua do que a de Davi. Mas quem te dá a força para vencer esses demônios? Para vencer esse maligno, para vencer a tentação, para vencer as aflições? Como Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E eu vou garantir com o meu espírito que venças também, pois tem a força capacitadora. Né? Gálatas 5, 22 e 23 é o fruto do espírito que vai trazendo toda a capacidade para nós vencermos. Então, e a nossa luta é muito maior do que a de Davi, né? Porque é contra carne, não é contra a carne nem o sangue, não é uma luta que você está vendo, é invisível. Por isso é oração, jejum, consagração, renúncia, né, o inimigo não tem medo das suas conquistas, do seu carrão, da sua casona boa, da sua conta bancária. O que ele tem medo é de quando você se rende ao Senhor, é quando você adora ao Senhor, é quando você engrandece ao Senhor, é quando você vai à igreja, é quando você diz não ao pecado, é quando você diz não à prostituição, não à lascívia, não à pornografia, é quando você diz não à mentira. O inimigo tem medo disto. Porque aí você está em obediência. Porque adorar ao Senhor, como Davi fazia, é a questão da obediência. É obedecer os seus princípios. Em Deuteronômio 11:1 e João 14:15, tanto Deus, o Yahvé, como Yeshua, Jesus Cristo, diz: aqueles que me amam, observam as minhas leis todos os dias e as praticam. Não é falar para Deus que você ama a Deus. É você ler a palavra todo dia, é você meditar na palavra todo dia, aí você está provando que ama. É você orar todo dia, você está provando que ama. É você praticar o bem, todos os dias você está provando que ama. A caridade, né? O amor sem obra não é amor, é a caridade, é o amor em ação. Fazer algo, né? Quando me viste nu, me deste de vestir, me viste com fome e me deste de comer. Aí os discípulos perguntou para Jesus: mas quando te vimos assim, mestre? Aí ele: toda vez que amparaste ou desamparaste os pequeninos, né? Então, isso é evangelho, isso é palavra. Então, vamos agora, vamos para Isaías e vamos finalizar essa meditação, esse raciocínio, ao qual grande é esse Deus. Você já está exaltando esse Deus? Você já está adorando esse Deus? Porque eu estou alegre aqui para fazer isso. Eu estou feliz aqui para dizer que Deus é grande, Deus é maravilhoso, é poderoso, não tem palavra para expressar, mas a gente consegue achar palavra assim, para exaltar esse grande Deus. Isaías, se você puder, Isaías 40. Particularmente eu sou apaixonado por essa palavra que vamos ler agora, porque é exatamente o que eu sinto. Do 12 ao 26, vamos lá? Isaías 40, 12 ao 26. Ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Medir o pó da terra com alqueire? Ou calcular o peso da terra? Ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas em seus pratos? Vocês viram o que acabaram de ler aqui? Ora, me diz, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Você já imaginou? Rio, oceanos, mares, oceanos atlânticos. Se você já andou de avião, quando você sobe, você vê o mar lá embaixo, a terra, as divisões, né? Qual grande é todo esse planeta e qual é pequeno ao mesmo tempo, quando olhando lá de cima. Mas Deus, na tua infinita grandeza e com a tua mão, na palma da tua mão, na concha da tua mão, ó, na concha da tua mão, Ele pega todos os mares, todas as águas. O qual grande é esse Deus? Você acha que existe um templo suntuoso
esplendoroso de ouro, de tudo que é joias preciosas, como Salomão fez, e fez bem feito, mas que consiga conter esse Deus? Não. Nós vamos nos átrios do Senhor, porque são lugares consagrados ao Senhor, né? A igreja, né? As quatro paredes, porque são lugares consagrados ao Senhor, onde nós vamos fazer comunhão e ali para adoração e para ouvir a palavra do Senhor. Esse propósito, onde a Shekinah de Deus desce, onde, né, o Senhor nos tabernáculos isso acontecia, e o que eu fico maravilhado na construção do tabernáculo, que toda a beleza era nas laterais, para cima, mas nunca o chão, nunca se preocuparam com o chão, não puseram, Deus nunca falou, põe aí o bom e melhor, do melhor no piso, porque Ele sempre quis que todos estivessem olhando para cima, né? Então você está firme quando você está olhando para cima, que é da onde vem o Senhor. Ó, qual grande é esse Deus! Não é olhar para baixo, é olhar reto e para cima. É onde está o seu Deus. É onde está a força do seu Deus. Qual grande Ele é, que na concha da sua mão pega todos os oceanos, mares, rios, e que, olha aqui, ó, e que no palmo das tuas mãos mede os céus. Você já imaginou? Sai aí fora e olha, o tamanho do céu, eu faço isso. Eu olho assim, tamanho de céu, e olha só a minha visão limitada. E eu agora com o olho, então, me limitei mais ainda. Mas eu já andei de avião, já pulei de paraquedas. E quando você olha, o céu é infinito, ao nosso olhar humano pequeno. A gente acha que é tão grande, né? Os reis são carne que nem nós. Os presidentes, os governos, não menosprezando, são autoridades, mas acham que é tão grande, mas são humanos que nem nós. E eles olham o mesmo céu que você olha, né? Aqueles que querem te humilhar, olham o mesmo céu que você olha. E sabe, esse Deus que você serve, no palmo da tua mão Ele mede esse céu. Pensou o tamanho da mão de Deus? A grandeza desse Deus? É a palavra. Não é eu que estou inventando, é a palavra de Deus, é a própria palavra dEle. Diante dEle, eu fico maravilhado. Aqui, ó. Medir o pó da terra, calcula o peso da terra em balanças de precisão, né? Balança romana, 2 pratos. O pó da terra, toda a terra. Ele, na balança ele resolve o problema, ele sabe o peso. Ele sabe o peso. Essa é a grandeza do seu Deus. As montanhas em balanças e as colinas em seus pratos, né, da balança. Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno? Quem teve acesso? Quem ensinou Deus a ser Deus? Quem deu conselhos para Deus? É o que está dizendo aqui no versículo 13. Quem instruiu? Quem deu conselhos a Ele? Quem teve capacidade de dar lições, ou ensinamentos, ou esclarecimento? Quem orientou a julgar com justiça? Quem o ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Quem? Quem ensinou Deus a ser Deus? Quem ensinou para ele? Quem deu conselho para ele? Quem falou para ele, Deus, faz a terra assim, faz o céu assim, faz os mares assim? Tudo é dele, tudo é por ele criou tudo, ele formou tudo. Ele é o dono da sabedoria, ele. Então, quer dizer, se está tudo na mão dele, se ele é o soberano, se ele é o início, é se render a ele, é se entregar a ele, porque é ele que vai nos dar aquilo de que precisamos, e é ele que sabe o que necessitamos. Muitas das vezes a gente acha que precisa de tanta coisa, depois que a gente vai chegando na idade, eu, quando criança, tinha, tantos sonhos, tantos projetos. Hoje eu cheguei na minha idade de 50 anos, não que eu não tenho, mas, poxa, eu sei que hoje eu olho e vejo que tão pouco é necessário para a gente viver. Tão pouco é necessário. E quantos de vocês sabem exatamente disso? Mas fica aí, sofrendo, porque, né, em Tiago diz, vós sofreis por conta do excesso de paixões, excesso de sonho, excesso de desejos, que vai gerando aí nas suas... Né, se você pegar aí no celular e ficar aí mexendo para lá e para cá, você vai só vendo a vida dos outros e vai querendo, desejando a vida dos outros. Poxa, mas cada um tem uma vida. E às vezes você vive uma vida que não é sua. Às vezes você compra aquilo que você nem vai usar. Você compra aquilo que vai estragar, que vai embolorar, que vai, né, sem necessidade, enquanto outros estão precisando, outros estão passando necessidade.
né? Cadê? E quando me viste nu, me desse de vestir, quando me viste com fome, me desse de comer. Cadê? Santo Deus, aleluia. Glória a teu nome, Senhor. A ti toda honra, a ti toda glória, todo louvor, toda adoração, Pai. Tu sabes, Senhor, eu sinto, Senhor, a tua presença nesse lugar. Eu sinto a tua glória, a tua Shekinah. Ó Deus, tu está aqui, Senhor, conosco, meditando nessa palavra, glorificando, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo. Tu está aqui conosco, ensinando o caminho da verdade, o caminho da salvação, o caminho da felicidade, o caminho da alegria. Porque, Senhor, tu disse, Senhor, tu disse, Senhor, que quando nós te servirmos em espírito e em verdade, quando nós te buscarmos com todo o teu coração, então o Senhor deixará nós te achar, o Senhor deixará ser encontrado, e o Senhor vem como chuva serôdia, como chuva temporãs, e nos abastece com a tua presença, pois na tua presença ali, como em Isaías 6, onde Isaías contempla a tua glória, contempla a tua Shekinah, contempla o Pai, o Filho, o trono e os anjos, os querubins, dizendo santo, santo, só o Senhor é santo. E naquele momento, naquela situação, Isaías olha para si e entende e compreende a tua humanidade e sabe que não tem valor algum, que não tem glória alguma e que é pecador, e reconhece a tua humanidade e reconhece que mora com pecador, que vive com pecador, com lábios impuros, e ele teme por tua vida, e ele diz, eis que habito em lugares que todos pecam, que todos erram, que todos falham, e eu sou um desses, e eu vou morrer, eu vou perecer, mas eis que vem a tua graça, eis que vem o teu anjo com a tenaz, com a brasa viva, e toca no lábio de Isaías e o purifica por completo, o purifica por inteiro, e assim coloca ele em condição de receber as ordenanças de Deus e a palavra de Deus, como eu, como você, que vamos ganhando a santificação, e Deus vai completar a obra, mas ele começou a boa obra em nós, ele com certeza, certamente completará a tua obra, como diz na Sagrada Escritura. E eu me fico maravilhado com tudo isso, sabendo que o Senhor é grande, sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que o Senhor é soberano, sabendo que o Senhor é tudo isso e muito mais. E Isaías ali naquele lugar, depois que ele é tocado e que é purificado, aí ele vê a conversa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, que eu ache graças aos seus olhos. E ali começou o ministério de Isaías. Está aqui, ó, Isaías 6, do 1 ao 10. E ali começou. Então vai lá, Isaías, fala assim, assim, assim. E começou a proferir, né? O Isaías é um profeta, um dos mais messiânicos, que fala da vinda de Cristo, fala da vinda de Jesus. E é interessante que a palavra primeiro fala, porque Deus trabalha assim. Primeiro ele fala que vai acontecer, e depois de muitos anos, acontece. Né? E já está acontecendo. Quantos sinais, quantas maravilhas. Deus está voltando, Jesus está chegando. E vamos continuar aqui, porque dá vontade de ir longe, mas o tempo é curto. Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos, esclarecimentos? Quem orientou e julga com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para realizar sacrifícios como Deus merece. Você acha que você faz muito para Deus? Eu hoje tenho praticado em média de mais de 2 horas de devocional, ou seja, eu tiro da minha agenda um momento com Deus, não para a minha glória, porque nada sou, não para mim, mas Deus merece. Aqui, ó, nem os animais de todo o Líbano seria suficiente para realizar holocaustos e sacrificar a Deus, pois Ele merece. Esse Deus que na concha da sua mão pega os rios, os oceanos, e que arremede o céu a palmo, e que cuida de você e cuida de mim, e que provê todas as coisas, e que promete aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que nem subiu ao coração humano,
mas ele já preparou desde a fundação do século para todos que o amam. Porque ele já escreveu o seu nome no livro da vida e porque ele te conhece ainda e te chamou desde o ventre da tua mãe. Ele conhece você pelo teu nome. Não é que nem na cadeia que é conhecido por apelido, por vulgo. Não, ele conhece você pelo teu nome. Então valorize o seu nome, porque quem deu o teu nome não foi seu pai, não foi sua mãe. Ainda que você ache o seu nome feio, o seu nome quem deu foi Deus, segundo a palavra. Se você vive a palavra, se você vive o evangelho, se você acredita em Jesus como filho de Deus, então você tem que viver a palavra. E você tem que acreditar em tudo que está aqui. E você tem que praticar a palavra. Não adianta você falar, pregar e não viver. Precisa viver. Porque as pessoas vão fiscalizar isso em você. E a Deus ninguém engana. Eu costumo dizer isso para mim. Eu não consigo te enganar, Pai. Eu não consigo te enganar, Yahvé, Yeshua. Então eu preciso ser de verdade. Eu já fui alguém sem palavra. Eu já fui alguém mentiroso. Eu já fui alguém sem valor. Um lixo. Mas o Senhor mudou o meu caráter. O Senhor mudou a minha vida. E o Senhor tem me transformado e me mudado. E Ele vai fazer isso, a mesma coisa com você. Tá? E vai fazer melhor. Meu voto é que Ele faça melhor ainda. E mais rápido ainda. Porque você merece. É em nome de Jesus que eu estou declarando isso. Então pega essa palavra porque é boa. Então, ainda que você faça muito, mas nunca ache que é muito, porque o Senhor merece, e merece muito. Ainda que todos os animais ali do bosque do Líbano, que é um dos maiores, né, locais, e que tem muitos animais nativos, ainda que todos ali para o holocausto em sacrifício, porque Deus merece isso e muito mais. Mas o maior sacrifício que o Senhor diz, eis que eu não quero para vós nenhum sacrifício, mas eu quero o coração quebrantado. Eu quero alguém obediente. Esse é o maior sacrifício que o Senhor requer de mim e de você. Um coração obediente. Tudo que você for fazer, busque a Deus. Senhor, tu aprova, tu está nesse negócio. E aí consagre tudo ao Senhor. Consagre a sua mente, consagre a tua casa, consagre a tua vida e ao Senhor. E tudo que você fizer, faça uma oração pequenininha que seja. Senhor, eu preciso fazer isso, tu está de acordo? Abra a Bíblia e aí ele vai falar, Senhor, fala para mim num versículo e ali ele vai te dar entendimento e você vai começar a ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus. E se você precisar de mim, pode me chamar, eu vou estar disposto a te ajudar. Tá? Acho que a gente precisa ajudar uns aos outros. E em Tiago 1,5 diz, se não tem sabedoria na Sagrada Escritura, ou para dirigir a sua vida, ou no seu ministério, peça a Deus que Ele dá em abundância, mas confesse sem duvidar, porque aquele que duvida é como aquele que contempla a sua face no espelho, e depois que olha, daqui a pouco esqueceu, né? Ele olhou ali aquela beleza, né? A mulher que é vaidosa, olhou ali no espelho, e tá bonitona e tudo, mas quando volta, daqui a pouco ela esquece o que ela viu. Assim é aquele que pede sem fé, duvidando. A fé tem que ser inabalável, acreditando sem duvidar, porque esse Deus merece que você creia. Aliás, Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que esperam. E sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé você não vai chegar a Deus, porque é necessário que você creia no Filho de Deus, que veio a esse mundo, encarnado Deus, 100% homem, 100% Deus, e que morreu, e que é Filho de Deus, e que ressuscitou e que está na glória. Se você não crê nisso, você só vai conseguir crer pela fé, e aí depois você vai conseguir ver Deus pela fé, através da palavra, e você vai sentir Deus pela fé, como eu estou sentindo aqui. Então, tudo é pela fé. A fé é o firme fundamento. A fé é o início. A fé é o fundamento, é quando as coisas acontecem, né? É o alicerce. Vamos ao 15, falamos que leria até o 26. Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão e poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. E toda a região do Líbano, os animais não seriam suficientes para realizar sacrifício a esse Deus que merece. Nem mesmo as árvores suficientes para queimar holocaustos. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Esse somos nós. Esse é eu. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Pode se comparar Deus com alguém? Com o que ele se parece? Você pode fazer imagem, escultura de Deus, idolatrar qualquer imagem, e isso é Deus? Não, não pode.
Ora, ele não é como uma imagem de escultura feita por um artista ou marceneiro, ou uma joia que o artesão funde em ouros ou ourives, ou prata ou bronze, e modela as correntes de prata. Não, Deus não é isso. Não se pode comparar. Também não se compara com os ídolos de cobre que se compra, ou com os ídolos de prata, mas se adquire em pedaços de madeiras, ou pela mãos hábeis de um marceneiro, um bom marceneiro, que faz a sua imagem e escultura. Não, Deus não se compara com isso. Pois todas essas imagens caem e perecem. Porventura não sabeis? Não ouvis? Não vos foi dito isso desde o princípio? Que não entendes desde a fundação da terra? Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende o céu como cortina e desenrola como tenda para nela morar. Esse é o tamanho do seu Deus. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, mal firmam raízes na terra, ele assopra sobre eles, então secam as tempestades e os levam como palha. Quantas catástrofes já vimos nas televisões, né? Às vezes alguém no Afeganistão, alguém em vida, infelizmente, está vendo, né? As cheias dos mares, dos rios, as descidas de terra, deslizamento. Quantas? Então, quantos reis, quantos ricos, poderosos, acha que está aí na sua riqueza, na sua grandeza, daqui a pouco vem um vendaval, acaba com tudo, abate. É o que está dizendo esse versículo. Esse é o nosso Deus. Sodoma e Gomorra, como Sodoma e Gomorra foi, né? E daí por diante. E ele continua. Porque o homem, se não vem a Deus pelo amor, vem pela dor. Porque na Bíblia inteira a gente entende que a desobediência traz juízo, traz castigo. Então, catástrofe, terremotos e todas as pestes, doenças, na grande maioria, é Deus fazendo o povo dele se voltar para ele. Tem uns que perecem, tem uns que desobedecem e que não quer saber de Deus, como muitos, e morre sem salvação, e outros se voltam para Deus na dor. Porque a dor, ela revela quem somos. Agora, o que o homem não entendeu é que na morte, e todos vamos morrer, isso é uma coisa certa, uma coisa que é bom exercitar. Quando líamos jornal, existia um conselho dos mais antigos: acorda todo dia, e se quer ver qual a grandeza do seu Deus, pega o jornal e vai direto, mas passa a página de esporte, passa a página de horóscopo, passa todas as páginas. Mas quando chegar na página dos obituários, ou seja, das pessoas que morrem, você olha lá e lê um por um, cada um, lê cada nominho ali. E quando você olhar até o último nome e ver que o seu nome não está lá, então você tem um motivo para glorificar esse Deus. Você tem um motivo para agradecer. Estou vivo mais um dia. Mais um dia para fazer o melhor, para fazer o bem, para construir, né? Então, qual o motivo hoje que você tem para glorificar Deus? Esse grande Deus. Vamos continuar a leitura. Ele é o que conduz aos príncipes a nada. Mal são plantados e semeados, já se vai. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Uma interrogação. Com quem eu me assemelho? Com quem eu me pareço? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso foi aquele que coloca em marcha, olha aqui é gostoso, em marcha cada estrela o Senhor coloca em marcha o seu exército celestial todos os dias. E todas ele chama pelo nome. Olha, esse é o seu Deus, ele respeita, mesmo sendo grande, né? Mesmo sendo grande. Ele fez o homem só um passo abaixo
do que os anjos, de glória e coroa ou coroaste. Mesmo sendo quem Deus é, ele te ama de tal forma que deu teu Filho unigênito para que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te amou de forma loucamente, que entregou teu próprio Filho. E o teu próprio Filho, de forma amor incondicional, amor sacrificial, verteu teu sangue na cruz, para remir e comprar de volta para Deus. Esse é o amor do nosso Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E ele habita em você. Então ele cria ali, todos os dias, ele reúne as estrelas em marcha, chama cada um pelos seus nomes, para o glorificar, para o exaltar, para ter relacionamento com ele. Porque, pois, e os corpos celestes, ó, aqui no versículo 26, tá? Acompanha comigo. O seu poder é incalculável, inextinguível, e a sua força. E por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente o seu chamado. Vamos para o 27. Por quê? Pois, reclama, ó Jacó, e por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Não sabes, não ouves que o Eterno Yahvé é o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa e não se exalta? Não se fatiga? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Está aqui a chave final que eu quero terminar essa reflexão. Deus, ele é adorado pelos astros, pelos corpos celestes, pelas estrelas, pela estrela maior, pela estrela menor. Ele respeita cada um, todos prontamente estão ao seu serviço, ao seu favor. Os anjos, querubins, todos digam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E na presença do Senhor há perpétuas alegrias e deleites eternamente. Por isso que Isaías vê toda essa glória. Apóstolo Paulo sobe ao terceiro céu e vê toda essa glória, que em linguagem humana é inexpressível. É inefável o que ele viu. É sublime. Mas em Apocalipse, João, 2000 anos depois, 800 anos depois, hoje 2000 anos, os anjos ainda continuam. Santo, santo, santo é o Senhor. Porque ele é uma fonte inesgotável. Não se esgota Deus. Então, vamos a esse Deus. Porque quando você for a esse Deus, olha só. No 31. Mas, ora, até os adolescentes que se cansam e ficam exaustos. E os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam, no 31, aqueles que esperam no Senhor, renovam todos os dias as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Por quê? Porque esperam no Senhor. Você espera no Senhor? Sua esperança está no Yahvé, no Yeshua, no grande eu sou, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o conselheiro, o guia, o intercessor, o nosso amigo, o Espírito Santo. Então você espera bem. Você não vai se cansar, não vai se fatigar, e ainda você vai para a eternidade. Não há nada que você temer. Seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo e não tenha medo de nada. Porque eu, seu Deus, estarei contigo, onde quer que fores. Ser forte é nossa responsabilidade. Ser corajoso é nossa responsabilidade. Ter bom ânimo é nossa responsabilidade. Então ser forte é o quê? É se fortalecer na palavra. Na palavra. Você não vai para a academia, faz os seus treinos. Se você for na academia hoje e treinar hoje e amanhã não for, você ganhou alguma coisa? Se você não criar uma rotina de treinos,
você vai conseguir ficar mais forte? Você vai conseguir mais músculo? Você vai conseguir? Se você for à escola, ao curso, à faculdade, e se você não manter uma constância, você vai se formar? Você vai ser alguém? Eu estou fazendo direito, advocacia, estou cursando, né, faculdade de direito. Mas se você não for ali o tempo preciso, ali 4 anos, 5 anos, e depois prestar para bacharel, fazer a prova da OAB, você vai se formar? Não. Assim é dentro da palavra. Não tem como você ser um cristão sem meditar na palavra, sem exercitar a palavra, sem praticar a palavra, sem se humilhar na presença do Senhor através do jejum, né? Através da oração, da renúncia, da devoção, e sem praticar princípios, né? Orai uns pelos outros, amai a todos, né? Deixai frutificar o fruto do Espírito Santo e viver. Hebreus, eu deixei aqui, Salmo 119, 11. Escondo a tua palavra, ó Deus, no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 119, versículo 2. Feliz e abençoado, e vou testificar e testemunhar dos teus feitos na minha vida, na vida dos meus e dos meus antepassados, porque tu és grande, tu és soberano. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso agradar a Deus acreditando que Ele existe, reconhecendo quem Ele é. Hebreus 12, 14. Sem paz e sem santificação eu não vou ver Deus. E eu quero ver Deus, eu vou ver Deus. Então eu vou fazer o possível para ter paz com todo mundo. Vou ter palavras blandas, eu vou ser manso, eu vou abaixar a cabeça mesmo tendo razão, e vou dialogar, vou conversar, né? E vou pedir ajuda para Deus para poder eu fazer isso, porque às vezes não é fácil, mas o Senhor pode me capacitar, o Espírito Santo, com o teu fruto, porque a paz é um fruto que o Espírito Santo coloca em nós, né? E a fé também é um fruto que o Espírito Santo coloca em nós, embora Romanos 10, 17, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando Pedro fez a primeira pregação em Atos 2, ele falou da palavra, ele leu a palavra e através da leitura da palavra o Espírito Santo foi e convenceu quase 3.000 almas se converteram ao Senhor e desceram as águas do santo batismo. Então é pela palavra. Então você precisa ouvir pregações, ler a palavra em voz alta, e aí o Espírito Santo vai transmitindo e revelando quem Deus é e revelando você para Deus. E isso em relacionamento faz total diferença e vai te levar para a eternidade. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que chega ao ponto de separar espírito da alma, juntas e medulas, e é capaz de discernir intenções e pensamento. Então ela vai dividir você. Ela vai separar você, o que é bom, o que é ruim, e vai te moldar, e vai te transformar. É a palavra que faz isso. É a Bíblia, é a leitura da Bíblia todos os dias, é a prática diária, que vai tanto provar que você ama Deus, a Jesus, e vai te trazer todo esse benefício, toda essa purificação através dessa espada. O que a espada faz? Ela corta, ela está cortando eu e está cortando você, né? E ela discerne sua intenção e pensamento. Ela sabe que você está pensando sobre mim agora, ela sabe que eu estou pensando sobre você agora. E o que eu estou pensando para você agora? Bênçãos sem medidas, porque Jesus pode te dar. É em nome de Jesus que eu peço a Deus, bênçãos sem medida para você. E 1 Coríntios 2:9. No nome de Jesus, eu acabei de citar, no nome de Jesus, o nome sobremaneira exaltado por Deus Pai, que tem o poder, né? E Colossenses 3:17, tudo que fizer, seja por obras ou por ações, faça em nome de Jesus, porque Ele foi exaltado, é como se Ele estivesse aprovando. Então quando você for orar, se Jesus aprova, Jesus, tu pediria isso a Deus Pai por mim, isso é justo, isso é necessário? Então aí Ele aprova, pronto, tudo que pedires em meu nome a Deus, o Pai fará, o Pai vai atender. Então se não é um pedido egoísta, se não é um pedido, né, se é um pedido dentro de propósito, então eu vou pedir, Senhor, eu preciso de um salário melhor, porque eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar, eu vou ajudar, eu vou criar um meio. Então quer dizer, é um pedido em propósito, Deus vai te abençoar. Eu preciso de uma esposa para poder juntos te adorar, para poder juntos estarmos, né, em comunhão e ter uma família que possamos se reunir, te adorar e te servir.
tem propósito, então Deus vai te dar a esposa, né? Eu vou casar certinho, vou amá-la como o Senhor amou, né? Porque deixará o pai, deixará o homem, a tua mãe e teu pai, e unirá a sua esposa e se tornará um só. Deixará a esposa, a tua mãe e teu pai, e unirá o seu esposo e se tornará um só. Isso é a palavra. E sendo um só, né? A esposa seja submissa ao marido, como Cristo e o esposo submisso a Cristo. Então, quer dizer, existe uma hierarquia. O homem é o sacerdote da casa, o homem é o provedor. Né? Infelizmente, hoje tem mudado, mas isso, na palavra não está mudado. E aí a mulher é inferior ao homem? Não. Quando vai para o homem, homens, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela deu a sua própria vida. Tudo isso, isso é palavra, isso é ensinamento. Então, aí vamos para Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois casas e morada do Espírito Santo de Deus? E que o Espírito Santo de Deus que habita em vós, que o seu templo tem que ser sagrado. Então, Salomão quis fazer um templo grande para Deus, né? Segundo Samuel, que é o tema dessa mensagem, mas Deus foi muito além. Os planos de Salomão era fazer algo para Deus, para agradar a Deus. Mas Deus fez algo para Davi, que superabundou, tanto na vida de Davi, como do teu filho Salomão, como gerações, né? Somos descendentes, ou seja, perpetuou o nome de Davi para sempre. Davi tem cidades de nome de Davi, ou seja, Davi foi perpetuado o nome dele. Estamos falando dele aqui, por quê? Foi um homem segundo o coração de Deus. E o que ele fez? Obedeceu, se renunciou e serviu a esse Deus, né? Quando Saul, que era o sogro dele, quebrou o princípio, o Espírito Santo de Deus já tinha saído dele, e Deus já não queria mais Saul como rei, Deus já abominou Saul. Mesmo assim, Davi poderia ter matado ele, sequer pediu permissão para Deus para matar. Preferiu fugir de Saul e falou: não vou tocar no ungido do Senhor e não vou pecar contra o meu sangue. Porque Davi era genro de Saul por ele ter matado Golias, e então quem estava quebrando o princípio era Saul. Mas Davi não quebrou o princípio com Saul. Davi teve a oportunidade de matar, mas não matou. Por quê? Porque apesar de Deus ter recusado ele, apesar de Deus ter tirado o Espírito Santo dele, apesar de Deus provavelmente não ter, aliás, ele tirou a própria vida, então ele se perdeu por total, de corpo, alma e espírito, mas mesmo assim Davi não, e olha que Davi era sanguinário, Davi não quebrou o princípio, Davi não tocou no ungido do Senhor, e por isso Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, e Jesus, que é o nosso rei Davi, que é nosso rei eterno, é raiz de Davi. Então Davi quis construir um templo para Deus, e Deus construiu uma identidade para Davi, Deus construiu um legado intenso, ou seja, o plano de Deus, como eu disse, o tema, os planos de Deus são maiores, melhores e mais profundo, mais altos. Esse é o grande Deus, soberano, Deus eterno, Deus sublime. E quero terminar com Apocalipse 3:20. Eis que o Senhor está à porta e bate. Ele não invade como o nosso adversário. Eu tenho orado e falado: Senhor, se possível, vai na porta do coração dos meus filhos, dos meus netos, dos meus parentes parentescos, dos meus irmãos domésticos da fé, de todos aqueles que me acessam, tanto pelo vídeo de alguma forma, e vai lá, mas seja diferente, bate com o pé lá, arrebenta a porta deles, para que eles entendam que eles precisam do Senhor, que o Senhor é tudo de bom. Mas não é assim que Deus age, mas eu oro assim. É esse meu jeito de orar, e eu peço perdão para Deus, mas era bom que ele fizesse isso, porque depois que você recebe Deus, você vê o tanto de tempo que você perdeu lá atrás. É um lugar em Deus que você entra que você nunca mais quer sair. E Davi sabia disso. Ele adorava Deus com toda a intensidade, com toda a tua alma, com todo o teu coração. E aquela mulher samaritana, Jesus disse, eis que ela perguntava, onde é que eu devo te adorar? Onde nós vamos adorar? Uns falam aqui em um lugar, outros falam aqui em outro, mas aonde é que nós vamos te adorar? E Jesus disse, o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adorem em espírito e em verdade. É no seu secreto, é quando ninguém está te vendo é que você adora, quando não tem holofote é que você adora. É quando, né, embora você precise adorar também dentro da igreja, juntamente com seus irmãos, porque esse é mandamento. Esteja em comunhão, porque nós somos parte de um corpo. Então, o corpo, imagina se eu tivesse sem um braço, eu estou sem um olho, eu sei a falta que faz um olho para mim.
Então, cada membro é uma parte desse corpo e cabeça é o Cristo, cabeça é Jesus. Então, nós precisamos estar unidos, porque a gente vai ganhando força, né? É como se fosse um braseiro. Então, um vai acendendo o outro, um vai edificando o outro, um vai abençoando o outro. E vamos aí formando essa grande família de Jesus para junto um dia morar no céu. Esse é o propósito. Então, o que diz a palavra? Certamente que o Senhor completará a boa obra que começou em nós até o último dia que o Jesus vier. Deus te abençoe, Deus te consagre no nome de Jesus. Amém.